No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Olá pessoal, boa noite. Pontualmente 18 horas. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela TV Guarulhos, canais 3 na NET, 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet, tvguarulhos3.com.br e lives, atenção, transmissão ao vivo pela página Radar de Notícias Guarulhos no Facebook e pelo youtube.com/Pedro Notaro. Hoje, noite, sexta-feira, 14 de maio de 2021. Nos acompanhe, nós vamos reviver agora boas entrevistas, as melhores entrevistas, os melhores momentos durante esta semana. Acompanhe agora nessa edição especial do Radar de Notícias. Já comigo aqui no estúdio, o vereador Lucas Sanches, do PP. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o público aqui que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu estou dizendo aqui que eu sempre acompanhei o seu programa como telespectador, como ouvinte, então para mim é um prazer agora estar participando agora aqui. Tá certo. É o mais jovem vereador da atual legislatura, né? Da atual legislatura eu sou o mais jovem. Vamos acompanhar depois para ver se é o da história, né? Tava essa dúvida. Nós estamos em dúvida se o Lucas Sanches é o mais jovem da história, porque eu acho que eu lembro do Vitor Veronese e do Guti. O Guti acho que tem a sua idade também, né? O Guti tinha minha idade, eu não sei se tem alguma diferença. Tinha 24 anos que eu fui eleito vereador. Vamos tentar saber. Eu vou consultar lá o cerimonial da Câmara. 18 horas e 14 minutos. Bom, vereador Lucas Sanches, como é que está esse início de mandato? 4 meses já se passaram. Muitos desafios, viu, Pedro? Muitas pessoas me perguntam se era o que eu esperava e realmente é. Eu estou sentindo falta das sessões presenciais, porque quando você chega lá no primeiro mandato, tudo é novidade lá dentro, você quer ter aquele contato, dialogar com vereadores, buscar junto a construção de projetos. Não que a sessão online impossibilita isso, a gente sabe que é diferente, né? A sessão ordinária mesmo não está tendo agora por conta da pandemia, está interrompida, está tendo a sessão só extraordinária uma vez por semana. Então a sessão online impossibilita que os projetos para a cidade avancem? Não, tanto que o presidente tem sido assertivo e está dando bom andamento nas pautas. Você vê requerimento sendo aprovado em uma velocidade extraordinária. Só que é diferente, você precisa ele ter um contato com vereadores para fazer a construção do projeto, os bastidores, até por conta de eu estar ali como oposição, é importante também, e eu estou sentindo um pouco falta disso. Mas para mim vem sendo uma surpresa, um desafio a cada dia. Bom, as sessões estão sendo virtuais às quartas-feiras, né? Sim. E, de certa maneira, até produtivas, né, vereador Lucas? E vários requerimentos e projetos estão sendo aprovados. Sim, como eu tinha dito aqui anteriormente, não adianta você fazer uma sessão, de repente, 3 vezes na semana, 10 vezes na semana, e o vereador não ter tempo, por exemplo, para fiscalizar um equipamento público, um serviço público, contrato, que para mim, ao meu ver, é a principal função de um vereador. Se você conseguir fazer isso com muita produtividade, em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, seja como for, os projetos, os requerimentos estão sendo aprovados na Câmara em velocidade. Mesmo eu sendo oposição hoje ao governo Guti, eu não tenho tido uma prática de obstruir por obstruir lá dentro. Eu voto de acordo com as minhas convicções. Quando eu acho que o projeto é bom, eu voto a favor. Quando eu acho que o projeto é ruim, eu voto contra. Na criação dos cargos comissionados lá na Câmara de Vereadores, que muitas pessoas falam que não é recriação, outras não. Ali sim eu fui com o intuito de obstruir mesmo, por discordar e achar que o projeto é ruim, mas eu não tenho tido essa prática em todas as sessões, Pedro. Vereador, estou perguntando aqui a sua opinião sobre essas nomeações de parentes e mais parentes na Prefeitura de Guarulhos. Bom, Pedro, muitas pessoas têm me mandado mensagem agora nos últimos dias, porque o que acontece? Todo mundo sabe que para você governar, você precisa fazer indicação, nomeação. Eu sou a favor desde que seja técnica a nomeação. Quando você nomeia um parente de um vereador ou um amigo simplesmente por, seja base na Câmara, vote comigo e eu te dou os cargos, eu acho que isso não é um bom governo, um bom governante, ainda mais vindo dessa linha do Guti, né, prefeito Guti, que prometeu totalmente ao contrário na campanha.
O prefeito Guti não foi o cara que falou assim, olha, eu vou dialogar com a Câmara, eu vou dialogar com quem concorda e com quem discorda de mim. Ele falou que era o cara que não trocava cargo por apoio. Que ninguém conseguiu fazer isso ainda no país, Pedro. Para você governar, você precisa dialogar com quem concorda e com quem discorda. Então, a nomeação tem que ser técnica. A partir do momento que você nomeia parente de vereador, amigo de vereador, vizinho de vereador, só para falar assim, ó, toma lá da cá, aí eu sou totalmente contra, cara. Não consigo compactuar com isso. Aliás, era uma das bandeiras do prefeito Guti em 2016, contra o fim do cabide de emprego, lembra disso? Você lembra, né? Lembra. E tá aí o Bolsonaro também, negociou com o Centrão, a verdade é essa, a política é assim mesmo, não tem jeito. Eu acho que as pessoas estão até cansando desse discurso já, Pedro. Não tem toma lá da cá, aí você acompanha os 50 dias de governo quando começa, aí você vê os próprios apoiadores falando, mas como que ele vai governar sem distribuir cargo? Como que ele vai nomear sem fazer indicação política? Então, pera, uma coisa vale na campanha, outra coisa não vale depois de eleito? Muda completamente. Então, quando eu falo de cargo de técnico, isso envolve confiança também. Lógico, a gente sabe que cargo comissionado são indicações políticas. E eu acho que ali a confiança junto com a pessoa técnica tem que andar lado a lado. Competência. Mas quando você oferece ali um cargo só para fazer uma composição, sem mérito nenhum, sem técnica nenhuma, só para ajudar, me ajuda que eu te ajudo, não tem como compactuar com isso. Eu só vou pedir uma parte ao vereador Lucas Sanches, tem pessoas me perguntando aqui o que eu achei das faixas do presidente Martello cumprimentando o Dia das Mães. Eu achei um erro, simples assim. Se o Martello tivesse me consultado, eu falaria não. Isso para mim foi erro de algum assessor dele, lamentavelmente, que está com a mentalidade ainda dos anos 80, que colocava faixa em poste, em rua, né? Então, me desculpe, meu conselho não foi, com certeza que não foi. E se ele me perguntasse, eu falaria não. Não me sinto constrangido de criticar, não. Eu fico à vontade, viu? Bom, 18 horas. Vereador, o senhor já apresentou algum projeto de lei? Vários projetos de lei, viu, Pedro? Estatuto da desburocratização, isenção de ISS, IPTU para comércios, empresas aqui da cidade de Guarulhos. Eu tenho até orientado ali, dado minha opinião, claro, com muita humildade, para os vereadores, inclusive em tribuna, Pedro, para que a gente possa focar em projetos de combate à Covid. Eu apresentei inúmeros projetos na Câmara de Vereadores, vários com o intuito de combater o coronavírus aqui na cidade. Mas eu gostaria de que, por mais que o projeto não fosse meu, fosse dado prioridade nisso. O vereador Wellington Bezerra mesmo apresentou um projeto para multar quem furar fila de vacina. Eu acho que esse projeto tem que ter prioridade, por exemplo, ter um melhor andamento. Multar, eu acho que tem que prender. Acho que ainda é pouco, né, Pedro? Lógico que é. Então, o cara assim, paga a multa e daí? Então, assim, eu prefiro que dê prioridade, por exemplo, em projetos que tenham combate à Covid, do que projetos meus, por exemplo, que não venham nesse direcionamento. Mas a maioria eu apresentei nesse sentido agora na pandemia. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu estava numa fila de drive-thru, veio uma pessoa e furou a fila com o carro. Tá. Apareceu um agente de trânsito, por favor, retira o carro. Não vou tirar, então eu vou multar. Eu falei, pode multar. E mesmo assim ele ficou lá para tomar... Quem tem dinheiro não se importa com multa. Você pegou. O que é mais valioso, a vacina ou levar uma multa? Então a situação é outra. Sim. A situação é outra. Desculpe, eu tinha que... Até alguém me chamando de esquerdopata aqui, obrigado. Realmente eu não sou um cara de ultradireita não, viu, gente? Pode ter certeza disso, viu? Eu não apoio o que fizeram na comunidade Jacarezinho de jeito nenhum, tá certo? 18 horas e 21 minutos. Qual mais outro requerimento, vereador, que o senhor apresentou? A gente tem focado bastante também, Pedro, em fazer requerimentos voltados ao transporte público que a gente tem apresentado, questionando realmente o contrato com as empresas de ônibus dos últimos 30 anos, a nova concessão que foi aprovada agora. A gente tem aguardado as respostas da prefeitura, só que o que me causa estranheza, Pedro, é que muitas respostas de requerimento vêm totalmente sem embasamento nenhum, responde de qualquer jeito. O prefeito Guti, que pregou tanta transparência durante a campanha, não se preocupa em responder com clareza a pergunta de um vereador, um questionamento de um vereador. E é o que eu sempre digo, a principal função de um vereador, ao meu ver, é fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar o equipamento público, os serviços, contratos. Então, se o prefeito hoje
impede, atrapalha os meus questionamentos, sendo que são importantes para a elaboração de um projeto de lei, até mesmo para uma denúncia no Ministério Público, quem sabe? Porque um prefeito que não teme, um prefeito que se preocupa com a administração da cidade, se tiver ocorrendo algum erro em alguma secretaria que porventura ele não saiba, é importante que ele passe a saber. Só que o que me deixa triste também, Pedro, é que as sindicâncias, quando abre, geralmente através da Prefeitura de Guarulhos, infelizmente eu não vi nenhuma ainda ir para frente. Então, por um lado, eu fico feliz que a Câmara de Vereadores tenha aprovado com muita velocidade os requerimentos, até mesmo de quem é da oposição. Por outro lado, eu fico triste que a Prefeitura de Guarulhos não tem transparência nenhuma e fica tentando se esquivar ao máximo de todas as perguntas que a gente faz e questionamentos que a gente elabora. O que tem achado do presidente Martelo na presidência da casa? Como a gente mesmo disse aqui, referente aos requerimentos, aos projetos de leis, tem sido aprovado com muita velocidade dentro da Câmara, né, Pedro? A gente estava falando agora há pouco sobre faixas, sobre coisas ultrapassadas, como essa, e era um pouco da minha preocupação quando eu entrei na Câmara. Pô, quem que vai ser o próximo presidente da Câmara? O Martelo é um cara que já vem, ao meu ver, desculpa até a forma das antigas, já vem muito tempo atrás, e eu até me impressionei, porque ele abre o diálogo comigo. A gente tem conversado, tem escutado e tem dado velocidade para aprovação de requerimentos, projetos. Óbvio que às vezes eu acabo discordando de algumas medidas, mas eu consegui aprovar até agora todos os requerimentos na Câmara, mesmo sendo da oposição. Então, assim, eu tenho minhas divergências, tem muita coisa que eu não concordo, mas como presidente eu acho que ele está conduzindo bem os trabalhos. Às vezes dá uma atropelada, eu dou um puxão de orelha mesmo, sendo mais novo, mas ele acaba voltando ali, a gente conversa e o requerimento acaba sendo aprovado. Eu me lembro que em janeiro o senhor estava com uma ideia, um pensamento de questionar o o ex-presidente da Câmara, o professor Jesus, que hoje é vice-prefeito. O senhor continua com essa ideia, não? Então, o que acontece, Pedro? Para quem está nos acompanhando, a gente fala sobre a nova sede da Câmara de Vereadores em Guarulhos. O que me deixou bem chateado com o vice-prefeito, professor Jesus, é que ele inaugurou a nova sede da Câmara, colocou toda uma plaquinha, por aí vai. E aí, quando eu fui eleito, eu cheguei lá cheio de vontade de trabalhar, Pedro, e cadê o plenário? Cadê toda a estrutura? Não tinha nem internet. Então, quando fez a reunião com os novos vereadores para apresentar a nova sede da Câmara, eu fiz aquele questionamento. Eu falei assim, a gente tem que sim chamar o professor Jesus para prestar esclarecimentos. A gente sabe que muitos políticos gostam de tirar fotinho, fazer vídeo, inaugurando obra para prestar esclarecimentos para o seu público, para o seu eleitorado. Então a gente tem que questionar sim e fiscalizar cada centavo para ver se esse recurso foi bem aplicado. Porque como que você inaugura uma coisa que não está pronta? Eu até fiz esse questionamento para o atual presidente Martelo. Eu falei, presidente, se a gente quiser fazer uma sessão plenária aqui nessa obra, nessa sede da Câmara que foi inaugurada, a gente consegue? Ele me respondeu, não. Não. Então não está pronta. Realmente ela foi entregue muito crua. A verdade é essa, hein? Sim. Aquela inauguração da Câmara Municipal foi surreal, não tinha a mínima condição física de ser inaugurada. Foi mais um ato político Sim. do que um ato administrativo. Me desculpe, mas ali o professor Jesus ficou devendo mesmo, né? Bom, algo a finalizar, vereador Lucas Sanches? Bom, Pedro, eu gostaria de agradecer primeiramente aqui o convite, de poder estar conversando aqui com o seu público, que eu sempre acompanhei aqui o programa, de estar podendo falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos meses quanto a projetos de leis, requerimentos, fiscalizações. E eu estou sempre aberto a perguntas, estou sempre aberto ao diálogo, com quem pensa como eu, com quem discorda. Eu venho fazendo diversas denúncias referente ao governo Guti, só que isso nada impede de eu votar a favor, por exemplo, de um projeto que venha da prefeitura, que eu seja a favor, que eu acho que é bom para a cidade de Guarulhos. E vai ser assim, com independência, que eu vou atuar o meu mandato até o fim dele. Parabéns ao vereador Lucas Sanches aí pelo seu desempenho. Eu, aliás, quero elogiá-lo pelo seu assessor, né? O Sidney. Está aqui conosco, né? O Sidão. Sidney Gonçalves, né? Estou tentando até lembrar o sobrenome. Nosso tutor aí para cuidar do... Eu conheço tanto Sidão pelo apelido que eu até estava esquecendo o sobrenome dele. Excelente assessor, parabéns. Viu? Obrigado, Pedro.
E até uma próxima oportunidade, vereador Lucas Sanches. Estou à disposição aqui. Obrigado, Pedro. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. E mais uma vez vou falar sobre a causa animal em Guarulhos. Comigo aqui no estúdio o ativista Paulo Costa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite aí todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo nesse momento. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Paulo, você é um ativista da causa animal, né? Você lá nos primórdios já participava daquela elaboração da Frente de Defesa Animal, né? Na verdade, assim, Pedro, a pessoa que é protetor animal, ativista, não escolhe. Até porque se pudesse escolher, a gente escolheria não ser. Que é muito sofrido, é muito difícil, porque a gente costuma ver bicho onde ninguém vê, em estágio de sofrimento. Agora, aqui em Guarulhos, no final de 2013, a gente iniciou um movimento denominado Fórum Guarulhense de Proteção Animal. É um espaço de militância, né? Um espaço de militância que a gente reunia protetores, ativistas, simpatizantes da causa, para poder organizar as nossas pautas, as nossas demandas, né? Porque a produção animal é muito ampla, muito vasta, e quem quer tudo não tem nada. Então a gente precisava organizar, debater, discutir, ouvir especialistas para a gente estabelecer as prioridades, né? Então, no final de 2013, nós começamos a conversar sobre isso. Em 2014, começamos a fazer reuniões, as reuniões foram crescendo, começou com 30, depois tinha 50, depois tinha 70. Isso chamou a atenção da cidade, né? O vereador Guti e outros vereadores na época começaram a frequentar as nossas reuniões, porque eles também tinham curiosidade em entender esse universo. Na ocasião, depois de participar de algumas reuniões do Fórum Guarulhense de Proteção Animal, o então vereador Guti criou lá a Frente Parlamentar de Proteção Animal, junto com o vereador Zé Luiz e outros signatários. E através tanto da frente quanto do fórum, a gente começou a discutir o que era importante e quais eram as responsabilidades do poder público no que se refere às políticas públicas de proteção, saúde e bem-estar animal. Nós chegamos, depois de 2 anos de muitas reuniões, a estabelecer 3 eixos principais. Quais eram esses eixos? A criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. Por que o Conselho? Porque o Conselho ele é um órgão deliberativo, paritário, composto por membros da sociedade civil, que no caso são as ONGs, protetores, ativistas, e membros do governo, que tem áreas afins com a proteção animal. E ele existe, esse conselho? Foi criado o conselho no último ano do governo Almeida, né, o Conselho Municipal vinculado à Secretaria de Governo. Nunca ouvi falar. Só teve uma reunião até hoje, que foi para poder dar posse. Inclusive, a presidente do conselho era a doutora Daniela Souza, que você entrevistou aqui. A veterinária? A veterinária, que ficou como presidente do Conselho Municipal, mas também não conseguia chamar reunião, porque depois o DEPAN, ele não era vinculado à Secretaria de Governo, ele era vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Então a Daniela também não tinha experiência política, né, porque a Daniela, quando a gente criou o Fórum Guarulhense de Proteção Animal, várias vezes eu convidei a Daniela para participar das reuniões, até para poder entender todo esse processo, entender como é que é a política pública de proteção animal. Mas a veterinária trabalha muito, ela trabalha muito. Sim. Então ela começava às 8 horas da manhã e às vezes 10 horas da noite ainda estava em cirurgia na clínica dela, não conseguia acompanhar. Uma pena, porque senão teria aprendido muito, né? E quando assumiu a presidência do Conselho Municipal, ia conseguir dar conta de tocar, né, o Conselho Municipal. Mas ali tinha uma divergência, porque a Andréia, que era a diretora do departamento, quanto menos participação popular, quanto menos opinião de protetor, de ativista, melhor. É um governo que não gosta de participação popular, infelizmente. Você faz coro às críticas ao DEPAN? Eu tenho uma boa relação pessoal com a Andréia, mas o DEPAN não funciona, a Andréia não domina, não conhece de gestão, não tem habilidade política, é ruim no trato pessoal, é uma unanimidade. Ninguém gosta.
no meio político, no ativismo, na proteção. Eu estava aqui falando com a Karina Somaggio, que é uma tutora de um abrigo de cavalos, um santuário, né, em São Roque. E a Karina já resgatou muitos animais aqui, de grande porte, aqui de Guarulhos, né? Tem uns 6 ou 7 cavalos lá em São Roque com ela, que era aqui de Guarulhos. E assim, ela não pode nem ouvir o nome da Andréia, não pode. Ela vê os cavalos lá no Lago dos Patos, né, no zoológico, com as charretes ali para poder o pessoal fazer exploração, para fotografia, levar as crianças para passear. É proibido, né? Mas o DEPAN faz vistas grossas, tem um problema hoje que não tem onde pôr os animais, como o próprio Edmilson relatou, que o animal vai lá para o espaço onde era zoonose, fica lá passando fome enquanto não tem um destino. É muito difícil. Agora, o Paulo, chamou a atenção ontem, está repercutindo, eu fui marcado, me mandaram a foto, um cidadão recebeu uma notificação da prefeitura... O Pereira. Hã? O Pereira. Pereira. Porque ele colocava coloca comida e água para os gatos de rua. Por que isso? Não é uma exclusividade só do Pereira. Isso já aconteceu com outros protetores, porque existe uma legislação estadual que ela limita, e a própria legislação municipal ela limita o número de animais que a pessoa pode ter. Então, quando você é protetor, você tem muito mais do que aquilo que é o número estabelecido pela legislação. E aí tem que existir o bom senso. No caso dos gatos lá do Rosa de França, são gatos que viviam dentro de uma UBS. São gatos comunitários, são gatos que foram abandonados e ficaram por ali. E aí não existe uma política pública, porque o DEPAN também não captura para castrar, então vai multiplicando. Né? Vai tendo ninhadas. A cada período de tempo nasce lá, um gato produz mais uma ninhada. Né? E a sociedade se comove e passa a alimentar os bichos, porque se não fizer isso, né, vão morrer de fome, vão morrer desidratados. Então, o que o trabalho está fazendo, na verdade, era um papel que a própria prefeitura tinha que fazer. Então, a prefeitura ir lá e notificar e querer multar um cidadão porque ele está alimentando e porque ele está hidratando animais de rua, é um absurdo. Absurdo mesmo. É um absurdo. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive e não é de hoje. É um problema que, assim, às vezes tem lá o funcionário público que não tem uma orientação adequada por parte do DEPAN ou por parte de zoonose e vai lá e comete um absurdo desse porque ele entende que é a prerrogativa e está seguindo ali uma cartilha. E o bom senso fica do lado de fora da porta. Por exemplo, eu recebi uma reclamação de uma pessoa que tem um vizinho que tem 12 cães dentro de casa. Não é exagero também ter 12 cães dentro de uma casa? Então, eu já tive, somando cães e gatos, 40 Caramba. dentro de casa. A Regina Pereira, que é do lar da Regina, que mora lá na Capelinha, a Regina tem 130. Mas ela tem uma casa grande. Ela tem uma chácara hoje. É. Mas quando eu conheci ela, ela tinha mais de 100 morando num sobradinho aqui no Anel Viário, que a garagem não cabia um Fusca. E só na garagem tinha uns 15, na garagem que não cabia um Fusca. Essa era a situação. Agora, tudo isso é um processo, porque quando você é protetor, as pessoas te marcam, as pessoas te colocam cenas que são cenas assim de animal em estágio de sofrimento, que se não for lá vai morrer. A pessoa vai, depois ninguém quer, ninguém assume, fica para o protetor, não só o animal, mas também os custos para recuperar esse animal. Porque quando você põe a mão, você sabe que aquele animal ele tem alguma patologia, alguma sequela de espancamento ou de atropelamento. Você sabe que o animal vai custar alguma coisa, mas você não tem dimensão. Você só sabe depois que você sai do hospital veterinário, depois fez todos os exames, radiografia, ressonância. Aí você tem a conta, que pode variar de R$ 1.500 a R$ 5.000 o tratamento. Então, legalmente, não existe limite. É o que eu falo, Pedro. Legalmente, a lei estabelece limite. Mas a proteção animal, ela não pode ser vista dentro da lei, porque o protetor de animal está cumprindo um papel que não é dele. Entendi. Que é responsabilidade do poder público, que não faz. E se o poder público não faz, o protetor faz. Ninguém nasce protetor. Eu tive 40, depois adoeci, meus pais envelheceram, ficaram doentes. Hoje eu não tenho esse número de animal, hoje eu estou com 12. 12. Acho que todo dia aparece um, né? Hoje é 12, amanhã pode ser 13. Mas se a prefeitura for lá me notificar, eu vou criar um escarcéu, porque eu falar assim, tudo bem, não tem problema. Onde que a gente vai pôr? Entendi. Eles não têm onde pôr, eles não têm o que fazer, sobra pra gente. O DEPAN precisa melhorar, então. Não existe DEPAN, Pedro. O departamento aqui é uma grande farsa. Se você pega, por exemplo, o DEPAN de Campinas, que eu usei como referência, porque quando nós criamos o fórum, nós forçamos a Câmara a fazer audiência, fizemos 2 audiências com um cara chamado Paulo Anselmo. O Paulo
era o idealizador e o diretor do DEPAN lá em Campinas. Lá existe o DEPAN. Aqui Lá não tem existe. SAMU também, não tem? Tem SAMU animal. Mas lá não é só isso. Lá a V10, que é vacina para evitar doenças contagiosas, ela é dada de graça. Uma vacina dessa custa 60, 70 reais. Lá é dado de graça. Aqui, nem a campanha de vacinação contra a raiva a gente faz. Nós deixamos de fazer a campanha antirrábica. Então, quer dizer, a qualquer momento pode ter surto de raiva na cidade novamente. Nós temos surto de leishmaniose. São cães que vivem em região rural, e esses cães, quando abrem ferida, a mosca que pica, o mosquito que pica esse animal, picou o ser humano, é a doença transmissível para o ser humano, é a doença de zoonoses. Essa é a situação. Obrigado, Paulo Costa, pela participação. Vamos falar mais sobre a causa animal. É um assunto que tem bastante demanda e a gente nem conseguiu falar, para você ver, né? Pouquinho que a gente ficou aqui, a gente nem conseguiu falar sobre a questão das charretes, né? Que é um assunto importante, mas eu vou ter um debate com o Edmilson na TV Câmara, e de lá depois a gente pode marcar para uma outra ocasião, ou talvez nem marcar para uma outra ocasião, dependendo de como for o debate. Eu me comprometo uma vez por semana a falar da causa animal aqui em Guarulhos. Obrigado, Pedro, obrigado Tá a todo mundo que acompanhou até agora. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 2423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Comigo aqui no estúdio, a vereadora Márcia Tasquete, do PP. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Um prazer estar aqui com você sempre. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É uma honra sempre estar aqui, uma energia boa, um lugar bom. E eu estava falando agora, né, Pedro? Perguntaram qual é a pauta. Eu falei, eu nunca sei a pauta quando eu vou no Pedro. Não tem pauta. Muito boa noite a todos que nos assistem. Aí compartilhem nosso programa, né? É isso aqui. Isso aqui é tipo um programa de rádio mesmo. A gente vai conversando, bate-papo. Agora, vereadora, ontem tivemos uma notícia muito triste, né? A perda da ex-vereadora Genilda Bernardes. E a senhora estava lá na Câmara ontem, na CPI, na Comissão de Estudo, né, da Proguaru? Isso, lá toda terça às 14 nós temos a Comissão de Estudo sobre o que acontece com a Proguaru, né? E no momento que nós estávamos iniciando os encaminhamentos, o Edmilson recebeu uma comunicação do falecimento. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu não sabia nem que ela estava em tratamento, nem nada. E eu fiquei muito triste, Pedro, porque, de verdade, assim, todos os vereadores ficaram tristes, ficaram perdidos, não sabiam o que estava acontecendo, porque a Genilda, eu muitas vezes me espelhei nela, ouvindo falar,
eu prestava atenção em cada detalhe do que ela falava, porque ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Falava com convicção, e isso muito me agrada. E então eu acredito que nós calamos aí a voz de uma grande mulher da política. Aliás, fiquei impressionado como ela era querida no Sim. meio político. Impressionante. Eu não ouvi uma crítica, sinceramente, não ouvi uma crítica de todas as tendências políticas. Aliás, eu estava perguntando hoje para o pessoal do PT, porque ela era a presidente. Ela não foi Sim. reeleita, infelizmente, mas perdemos uma vereadora, agora perdemos uma grande amiga. E o partido perdeu uma grande presidente. Não sei como é que o partido vai achar alguém à altura da Genilda para comandar a legenda em Guarulhos. Né? Eu entendo que o PT perdeu uma grande política, uma grande mulher. E nós, eu digo nós porque eu incluo toda a sociedade, nós perdemos uma voz forte dentro da política feminina. Né? E para nós que já não temos tantas mulheres na política, é muito triste tudo isso. Eu estou muito triste, fiquei muito consternada com essa situação, Pedro, de verdade. Bom, nossos sentimentos. Vamos em frente. Vereadora, como é que você está observando a campanha da vacinação em Guarulhos? Então, eu tenho feito fiscalização. Ontem eu estive em alguns postos, me chamou a atenção muita gente assim, meio junto, né? Tipo uma aglomeração no Vila Rio, mas eu rapidamente conversei com a gerente, ela me explicou a situação e estão com poucos funcionários, essa é a verdade. Todas as UBSs, assim, a quantia de trabalhadores é absurda, nós temos um grande déficit no RH da prefeitura, e esse RH faz mesmo com que tenha tumulto, porque o correto é ter pessoas para poder estar organizando fila, organizando espaços. Mas eu estou acompanhando e estou vendo que está sendo tranquilo. Inclusive, eu vou ser vacinada, eu acho que no dia 14. Pelo menos está marcado a minha idade para o dia 14. Então, eu não estou vendo... não estou vendo reclamações absurdas. Tem uma coisa ou outra de, olha, não me chamaram. Isso tem, sim, não me chamaram, eu já está no 62 e eu tenho 63 e não me chamaram, mas aí rapidamente, eu pelo menos, todas as denúncias que chegam para mim, eu ligo na gerência, eu vou até a gerência quando não me atendem, e rapidamente é atendido. Então... Eu vou deixar uma sugestão para a senhora. Eu acho que a Secretaria de Saúde deveria instituir um protocolo, porque já aconteceu muitos casos de pessoas se cadastraram. Eu fui chamado, vou assumir, eu me vacinei em São Paulo, aí me chamaram no dia seguinte, falei, não, já tomei a vacina, estou liberado. Muitas pessoas de Guarulhos estão se vacinando na capital, muitas. Então... eu ouvi isso, que diz que se fosse no Jaçanã, o SUS ele é universal. Exatamente. Se você estiver dentro da idade que está vacinando, o SUS é universal, tem que vacinar. Mas esse protocolo de chamada, assim, Pedro, olha, eu recebo muita denúncia, muita, mas é nessa questão de, olha, eu tô com 63, e aí então, geralmente também quando a gente chega, o telefone da pessoa às vezes está fora de área, porque deixam muito celular para ligar. Então, são problemas pontuais que a gente está tentando contornar ali, né? Mas eu acho que a Secretaria de Saúde deveria disponibilizar um protocolo. Eu fiz a inscrição, estou cadastrado, né? Então, está cadastrado e você já ter uma data, você teria que ir lá. O que acontece? Estava acontecendo isso, mas havia uma grande aglomeração. Inclusive, teve um dia que eu vim aqui dar entrevista e você falou para mim, Márcia, tem uma escola que está assim, assim, assim. Porque as pessoas, elas ficam ansiosas. Marcou que a data dela é amanhã, 5 horas da manhã ela está na porta da UBS. Ela não quer saber, 6 horas da manhã. Ela tem aquela ansiedade, ela quer rapidamente aquilo. Então, a vacina, geralmente, ela chega por volta das 9, 10 horas da manhã, e as gerentes de UBS, elas estão dizendo o quê? Chega dentro do horário, todo mundo vai ser atendido, e a gente vai estar fazendo da melhor forma para que não se aglomere. Os trabalhadores da saúde, Pedro,
Eles estão, você sabe que eles sofrem muito, eu vejo que eles fazem o impossível, porque não tem RH suficiente para poder atender toda a demanda de forma rápida. Eu acredito que qualquer protocolo que venha a ser feito diferente desse, tem que aumentar o RH. Tem que aumentar o RH. Não tem RH. Por isso que muitas vezes quando as pessoas falam, mas lá na UBS eu não fui bem atendida, ou a pessoa não olhou direito para mim. São muitos pacientes, às vezes, para uma atendente SUS. Eu tenho o caso aqui da UBS do São Ricardo, que eu fiz fiscalização a semana passada. Eu cheguei lá, estava tudo organizado com relação à vacinação. Porém, uma atendente SUS atendendo, medindo pressão, atendendo, fazendo o atendimento, ou seja, nós temos o secretário de saúde, que aliás ele acabou de assumir, né? Eu tenho, acho que a partir da semana que vem eu tenho uma agenda com ele. Eu acredito que o que ele tem que fazer é melhorar o RH. Tem que melhorar. Tem que melhorar. A turma fala que é o acolhimento, né? O atendimento preliminar nas UBS é que deixa a desejar. É verdade. É o atendente SUS. Nós temos um concurso público, notário, de atendente SUS, que já era para ter sido chamado faz tempo e até agora não foi. E por que não? Por que não? Né? Eu fiz requerimento já com relação a isso, vou continuar cobrando a gestão com relação a isso, porque se tem a falta do atendente SUS e tem o concurso e tem as pessoas que podem ser chamadas, daqui a pouco faz 2 anos, prescreve e a pessoa prestou um concurso, gastou dinheiro, estudou, passou no concurso e tá lá, continua sem atendente SUS e aquela pessoa sem ser chamada. Assim como tem na zoonose, pessoas que têm para ser chamada porque passaram no concurso, nós temos que ficar de olho nisso. Eu tenho feito requerimento, estou trabalhando, vou continuar cobrando a gestão, porque eles vão ter que me ouvir. Bom, voltando a falar da Proguaru, vereadora Márcia Tasquete, alguma possibilidade, hoje me perguntaram de PDV, Plano de Emissão Voluntária? Então, existe aí alguns trabalhadores que já aceitaram esse plano e que estão atrás de aceitar. O governo quer que eles aceitem, porque é uma forma de trabalhar para a extinção, né? Eu, como você já sabe, eu já vim aqui outras vezes, já me manifestei e vou continuar, porque eu acho que a gente tem que ter posição, e essa foi a minha posição lá e vai continuar aqui. Eu sou contra a extinção. Eu acho que alguém vai receber para fazer o trabalho. E a Proguaru faz um trabalho muito bem feito. A Proguaru, você olha aí durante a semana, você vê varrendo rua, desentupindo rio, tirando mato. Então, nós temos sim que ter pessoas que tenham consciência para manter essa Proguaru. Tá lá, eu não faço parte da comissão, porque não me deixaram fazer, eu queria muito, né, mas não me deixaram fazer parte da comissão, mas eu falei para o presidente, que é o Edmilson, que eu iria acompanhar todas as reuniões. Boa ideia. E estou acompanhando. Ontem foi a segunda, infelizmente nós tivemos esse problema com a morte da Genilda, então nós suspendemos a comissão, a reunião, porque realmente ninguém tinha condições de terminar aquela reunião. O Edmilson, que é o presidente, ficou muito mal, todos ficaram arrasados ali, então acabamos o Edmilson suspendeu, mas eu vou participar e eu vou cobrar cada vereador. Tem a FIP que vai fazer a auditoria e nós estamos pedindo ao nosso presidente, o Fausto Martello, presidente da Câmara, que ele nos ajude colocando uma auditoria para ser auxiliar da FIP. Por quê? Eu acredito que dessa forma vai haver um contraditório. Você falou isso, a auditoria aqui falou aquilo, e aí sim vai ser uma forma muito transparente para a extinção ou não extinção. Eu torço para a não extinção. Concordo plenamente. Aqui na live o Wagner Garcia pede que a senhora fiscalize os comprovantes de escolaridade dos futuros comissionados.
Tem muita gente falando disso, né? Mas eu não acompanhei ainda, eu não estou acompanhando como que tá as nomeações, mas já nomeou algum cargo técnico hoje eu não acompanhei. Eu não acompanhei porque eu tive... Não, todos os cargos, a não ser que acho que tem 31 cargos, são escolaridade zero, né? Eu acho que a escolaridade mínima, pelo menos, tem que ter em todos, né? Eu acredito. Não, tem 31 cargos que vieram lá do governo Almeida, acho que são os de maiores salários, de 10 mil reais. Esses são escolaridade zero. Escolaridade zero. Então, eu acredito que esses deveriam ser os técnicos. Esses deveriam ser os técnicos. Aliás, durante a apresentação dos 5 projetos, eu fui uma das pessoas foi uma das vereadoras que apresentei uma emenda para cada projeto. Nunca fui contra, deixo bem claro isso, Pedro, nunca fui contra cargo comissionado. Até porque nós temos um déficit muito grande de trabalhadores e nós precisamos colocar trabalhadores na UBS para ajudar o funcionário público. Precisa, não tem jeito. Porém, eu fiz as emendas porque eu não aceito a forma com que foi proposto inclusive os valores de forma alta, porque agora nós tínhamos que gastar com a saúde. Continuo dizendo isso, vou continuar cobrando, porque eu quero a abertura do HMU, da UTI do HMU, e eu vou continuar cobrando isso, porque se tem verba para uma coisa, vai ter que ter verba para outra. Obrigado pela presença, vereadora Márcia Tasquete. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero mandar um grande beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. Peço que compartilhem, porque a informação tem que ser compartilhada. Quero também agradecer aos meus assessores que têm trabalhado comigo até muito tarde da noite. Inclusive, hoje eu estou aqui com a Denise, que tirou uma foto junto com a gente. Com a Denise e André, eu quero mandar um grande beijo. Gabi, Simone, Ana, Flávia, todos que têm feito um trabalho muito grande com a gente aí. A Toninha Silva fala, primeiro chame os concursados, depois os comissionados. Concordo. Então, concordo. Os atendentes SUS precisavam ser chamados. Suas escolhas definem seu futuro, então escolha o ensino à distância da Unisa. Na Unisa você pode realizar o vestibular e a matrícula online sem sair de casa. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 159. Estude em uma universidade nota máxima no MEC e se prepare para ser destaque no mercado de trabalho. São mais de 50 opções de cursos em Guarulhos e diversos polos em todo o Brasil. Inscreva-se no site www.unisa.br Vestibular EAD Unisa. Unisa é tradição, é responsabilidade social. A Unisa é outra história. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 2423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 8h12. Comigo aqui no estúdio, o presidente da Associação Comercial de Guarulhos, Silvio Alves. Boa noite. Boa noite, Pedro.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença. Nós vamos ter amanhã uma live, é isso? Uma discussão sobre os aluguéis? Exatamente. Nós, muito antenados, né, nesse tema, porque é um tema que trata diretamente do reajuste dos aluguéis, né? Então está sendo tramitado na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, um projeto de lei que trata de uma proposta, né, para que seja alterado o índice atual hoje utilizado. 99% dos contratos é utilizado o IGPM, né? O que ocorre? O IGPM, nos últimos anos, principalmente agora no último ano, ele tem batido recordes aí acima de 30%, né? E nesses casos, fica a livre negociação, é fato. Mas esse projeto, nós achamos ele muito interessante, Pedro, porque o deputado ele propõe ali que seja trocado esse índice, né, de forma oficial pelo IPCA, que está mais próximo à inflação. Porque nós temos uma inflação de 4,5%, né, e o IGPM com 30%. Como é que faz? Aliás, esse mês aqui o aluguel do meu estúdio aqui subiu 30%, eu negociei com o proprietário, consegui 15%. Você conseguiu uma negociação razoável, mas ainda assim, se a gente colocar uma inflação... É alto? É alto. É alto. E aí, a nossa preocupação, Pedro, ela está no pequeno, né? Nas pequenas empresas, porque a gente sabe que muitas vezes, não são todos, né? Mas às vezes o pequeno ele não consegue nem falar diretamente com o proprietário, né? Ele vai ali na imobiliária. E a imobiliária muitas vezes fala, olha, ou é isso aí ou você desocupa, né? Então, o famoso ou dá ou desce. Então, tá tramitando essa proposta desse deputado, tem o nome dele aqui, Pedro, e a gente convidou ele, né, a Associação Comercial convidou ele, né, para fazer uma live conosco e também responder perguntas da nossa diretoria, inclusive também de alguns jornalistas aqui da cidade, inclusive você também. Obrigado. Para que a gente possa debater ainda mais esse projeto, né? É o deputado federal Vinícius Carvalho, é autor do projeto de lei 1026/2021, que deve ser votado nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. Talvez amanhã, quarta-feira, dia de votação na Câmara dos Deputados. Olha, realmente está muito cruel esse índice aí, viu? 30% de reajuste no aluguel. Já bateu 35%, viu, Pedro? Tá louco. É muita fora coisa. Da realidade. Fora da realidade. Fora né? da realidade. E aí, como existe o índice IGPM, ele é praticado em 90%, 99% dos contratos, né, Pedro? Já vai lá aquela sigla IGPM, né? E aí machuca muito o pequeno empresário, principalmente, né? Eu que o diga. Ô Silvio, aproveitando a sua presença, eu tenho sido procurado por muitos comerciantes que são preocupados com a implantação da Zona Azul em Guarulhos, dizendo que muitas ruas que não eram cobradas passarão a ser cobradas agora. E eles dizem que o momento não é propício, que eles estão saindo de uma surra agora da pandemia. Sim. E agora vem mais esse castigo aí? É fato. Olha, Pedro, eu me debrucei sobre o decreto, né? Também tive uma reunião com o novo secretário do Trânsito e para entender, né, o tema, entender como vai funcionar. Eu tenho algumas ponderações a fazer. Inclusive, a Associação Comercial, ela está aberta a receber essas demandas dos comerciantes, dos empresários aqui na cidade. A gente abre aqui, aproveitar a audiência do seu programa, Pedro, como sempre, para que essas pessoas possam procurar a Associação Comercial, para que a gente possa direcionar essas questões e debater junto. A prefeitura, o secretário está aberto, né? Foi muito bem recebido lá e a gente poder levar essas demandas, porque toda a implantação ela requer de ajustes e o secretário demonstrou toda a abertura, todo o interesse em nos atender.
A princípio, Pedro, o que a gente tem como passar para os comerciantes, e eu posso falar muito bem, porque hoje estou presidente da Associação Comercial, mas também sinto na pele porque sou empresário também aqui na cidade. Mas, em relação à Zona Azul, para o comércio, nós temos uma visão de que é bom para o comércio. Sim. Por quê? Por que é bom para o comércio? Porque entendemos que as vagas elas são mais rotativas, né? Porque ali a pessoa fica 1 hora, 2 horas, enfim, quanto ela quiser, mas geralmente ela fica 1 hora, 2 horas. E aí aquela vaga ela tem essa produtividade, essa rotatividade e o fluxo de clientes na loja ele melhora. O preço também é uma coisa importante, eu tive lá conversando, eu vi que o preço ele é acessível, ele é um preço a partir de R$ 1,75 a cada meia hora, né? R$ 3,50 1 hora. Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente precisa levar bastante a público, porque às vezes a falta da informação gera dúvidas. E nós estamos lá na Associação Comercial para apoiar e defender todos os interesses dos associados. Não, eu concordo, os comerciantes até dizem, Pedro, nós somos a favor da Zona Azul, só que não é o momento. Eles falam que o momento é cruel. Sim. Entendeu? Veja bem, em relação ao momento, não está implantado ainda, né? Só vai ser implantado, se eu não me engano, na fase amarela. Laranja. Laranja ou amarela, eu não tenho essa recordação agora se é laranja ou amarela. Mas vai ter um período aí de adaptação, um período de orientação. E o secretário me passou que a gente pode estar recebendo as demandas e eu vou levar essas demandas lá para aqueles que entenderem, né? Acharem que ali a sua rua não tem necessidade ou foi prejudicada, enfim. A gente lá na Associação Comercial está aberto a absorver todas essas questões, essas sugestões para que a gente possa contribuir com o comerciante visando o interesse do comércio, até porque esse ano e o ano passado foi um ano muito difícil para o comércio. O comércio está voltando agora, então o que a gente puder contribuir para que as empresas elas resistam, né? Que elas existam, né, Pedro? Porque sem empresas não tem empregos. Verdade. Estão perguntando aqui se esse índice de reajuste de aluguel é só para o comércio. Não. Se o seu contrato de aluguel ele tem lá IGPM, ele serve para residencial e para comercial, que é um índice que está machucando muito. Muito. Algumas categorias, Pedro, estão defendendo lá na Câmara, e aí é um tema muito polêmico. Então, a gente sabe que tem o lobby, né, Pedro? Tem o lobby, né? Tem Sempre a resistência lá. Então, tá difícil de passar o projeto porque tem uma resistência que quer que se mantenha o IGPM, alegando que a livre iniciativa ela permanece. Ora, se a livre iniciativa permanece, então por que não trocar o IGPM pelo IPCA? O jornalista Valdir Carleto, nosso colega, está concordando com você aqui que Zona Azul gera rotatividade e é bom para o comércio. Concordo, Valdir. Só que muitos comerciantes estão preocupados com o momento. Eles dizem que não seria o melhor momento de implantação. Talvez num período de adaptação, uma carência, né? Sim. O secretário me passou a informação que vai haver um período de adaptação, né? Vai haver um período de orientação, vai haver vagas para idosos, vai haver vagas para deficientes. E uma coisa bem interessante que essa implantação da Zona Azul, diferentemente do passado, ela é toda digital, né, Pedro? Vai existir, sim, pontos ali de venda também, mas a maioria, 99%, vai ser digital. Então, no celular mesmo, você pode comprar um pacote ali e você vai utilizando da forma que você necessita, né? Até, por exemplo, teve dúvidas assim, a pessoa fala, mas eu sou dentista, meu paciente está lá na cadeira, com a boca aberta lá, né? E aí vai ter que correr lá para renovar? Não é mais assim. Pelo próprio celular você já o que me preocupa, dá uma Silvio, carga ali. O que me preocupa é que nem todo mundo tem essa facilidade com o meio digital, né? Sim, é verdade.
Mas vai existir também os lugares onde vai se vender esse pacote aí. E eu acredito, Pedro, que olhando pela maioria, né, olhando sempre pela maioria, eu acredito que o modelo digital ele é bem interessante porque ele facilita a nossa vida, né? Ele facilita o nosso dia a dia. E para o comércio, como eu falei, ele possibilita essa condição porque, Pedro, a gente sabe que, infelizmente, às vezes um gerente ou às vezes até o próprio dono do comércio ou um funcionário, ele coloca o carro ali na frente do comércio e fica o dia inteiro lá, né? E ali está ocupando vaga de clientes, né? Então, com essa rotatividade, a gente entende que para o comércio, a Zona Azul, ela vem somar. E o Roberto Kitagawa fala que é verdade, existem muitos flanelinhas em Guarulhos, né? Não tem a Zona Azul, mas tem muita gente que cobra, né, para olhar o seu carro, né? Ai, se você não pagar também. E aí a Zona Azul, ela tem que vir para moralizar essas coisas também, né? Acabar com esses donos da rua. Lá perto do fórum tinha um que até tirava a placa de proibido estacionar. Eu lembro dessa história. Mas queria aproveitar mais uma vez, né, deixar o recado aí para o empresário, o comerciante, que necessitar de informação, de sugestão, que traga para a associação comercial. Independente se você é associado ou não é associado, nós estamos de portas abertas para atender você também que não é associado. Muito bom, Silvio. Tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. Sempre que precisar, estamos aí. Sempre com a porta aberta aqui também. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. E até segunda-feira, às 18 horas, com o Radar de Notícias ao vivo pela TV Guarulhos. Canais 3 na NET, 508 na TV Vivo HD. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.